olha para Mobius, a sério. Todo o raio amarelo ficou azul. E uma janela aparece informando-o que a quarta parede, habilidade, foi ativada. O reencarnador olha para frente em choque. Em seus pensamentos, Doc entende que sua crença isso não o afetará de forma alguma, porque o real dele está longe daqui. Um brilho azul se forma ao redor do Doc. Relâmpagos crepitam e uma janela aparece, informando-o de que o efeito da quarta parede está completo. Anular o efeito da infecção do pensamento. Mobius voa para o lado. Ele parece surpreso, perguntando o que era. Doc, com o rosto escurecido, responde que não é nada especial. E esse é apenas o poder da história. Mobius parado na frente dele. Não entende por que o homem continua. Repetindo suas palavras, que força e fraqueza são apenas ilusões. Criado por histórias Doc. Olha sério. Enfatizando que foi em vão que o reencarnador, nesta vida, não melhorou suas habilidades corpo a corpo. Mas tudo porque ele estava fixado nas fraquezas de John. Mobius assiste silenciosamente. Os homens ficam opostos um ao outro. E Mobius diz que sabe o nome do Doc, ao qual ele chama seu nome em resposta. E pergunta se ele está pronto para falar. O reencarnador desce lentamente ao chão, dizendo que alguma nebulosa disse a ele para tomar cuidado com o homem. O brilho desaparece e ele continua, nem ousando pensar que o Doc vai aparecer agora. Ele é surpreso com a rapidez com que Mobius recuperou a compostura. Aparentemente, devido à experiência de muitas vidas que não foram em vão. Os homens ainda estão de pé opostos um ao outro. Doc está pensando em nebulosa, percebendo que ele começou a atrair atenção a si mesmo. O reencarnador está se perguntando onde sua mente tem uma proteção tão poderosa. Porque até este momento, apenas uma pessoa foi capaz de resistir aos seus pensamentos. Doc tem uma epifania. Ele se lembra de Anna, percebendo que ela já conheceu Mobius. E isso é lógico, porque, para salvar o mundo, ela está até pronta para vender sua alma ao diabo. O reencarnador olha seriamente para Doc, percebendo que ele conhece o profeta. Uma janela aparece notificando que o demônio da constelação como juiz de fogo está interessado em sua conversa. Enquanto uma multidão de pessoas lutava ao fundo, Mobius continua perguntando se Doc é um regressor. Uma janela aparece indicando que o esquema secreto da constelação está estudando calmamente a situação. A filtragem de informações deve gradualmente começar a enfraquecer. Informações sobre o regressor e reencarnador está vazando lentamente para as constelações. Mobius ri, chamando Doc de uma criatura interessante. E compartilha que ele não achou que viveu 100 anos, poderia estar interessado em alguém como ele. Ao qual Doc diz a ele que ele fala muito. E será muito mais difícil para ele quando John
Pro seu lado, o reencarnador, começando a brilhar novamente, ri em frente ao Doc e diz que está de bom grado, pronto para citá-lo no seio de a igreja, a qual ele responde que ele teria aceitado esta oferta um pouco antes. Mas agora ele é forçado a recusar. Uma janela pop-up revela que uma constelação, contando escrituras budistas e ascetismo, está mostrando curiosidade sobre o Doc. Ele olha para a lista de janelas, dizendo que entre seus patronos há uma constelação que não gosta do patrocinador da Mobius. Em absoluto. E o prisioneiro da constelação do Golden Hoop mostra sua hostilidade em relação ao seu patrocinador. O reencarnador fica surpreso quando ele percebe que estamos falando do Rei Macaco e pergunta por que ele é condescendente, Doc. Ao qual ele responde que ele mesmo não sabe. June, de cabeça baixa, está atrás de Mobius, que espalha seus braços. Diz ao Doc que ele está alimentando sua curiosidade cada vez mais e o convida a se tornar seu seguidor. Junto com Júnior, ao qual ele responde negativamente. E Mobius se pergunta se os segredos do universo não estão intrigando sua. O reencarnador anuncia com entusiasmo que ele ajudará o Doc a sobreviver, mesmo depois da queda do mundo, independentemente de esse cenário passar ou não. Ele acha que parece muito tentador. O círculo brilhante reaparece atrás de Mobius, que subiu no ar e disse: continua a falar sobre o que também permitirá que o Doc tornar-se um com ele. Mas ele entende que soaria muito tentador. Se você não fosse um Aito, uma cabeça fantasmagórica aparece ao lado do rosto de Mobius. Ele abre os braços para os lados. Seu rosto está alegre e muitas cabeças aparecem ao seu redor. Doc, tendo se preparado para uma luta, conclui que essas são todas aquelas pessoas que já tornar-se unido e diz ao reencarnador, chamando-o de pervertido para parar de tagarelar e atacar. Ele, com um sorriso no rosto, diz que, já que não há desejo, ele sempre pode levá-lo à força. Com um olhar absolutamente em branco, Mobius agarra a cabeça de alguém. E Doc percebe que ele é um reencarnador. E depois de tantas vidas, seu senso de luta será claramente muito melhor. O reencarnador acena com a cabeça, e o homem continua a refletir que ele estará em desvantagem quando a prorrogação. Ele começa a ler suas ações e decide que a batalha precisa ser concluída. Antes deste momento, as janelas que aparecem notificar que o primeiro nível, habilidade de miniaturização, é ativada. E o efeito dessa habilidade reduz o tamanho do corpo de Doc, fazendo com que sua cabeça voasse por ele com um rugido. As seguintes janelas informam que, graças à habilidade de miniaturização, o equipamento do homem encolheu para combinar com seu tamanho. E devido ao baixo nível da habilidade, o tempo que pode ser usado foi reduzido. Doc, tendo pulado
avança com a velocidade da luz. Ele olha severamente em uma nova janela. Notifica que a duração da miniaturização é de 2 minutos. Mobius está surpreso e interessado no fato de que o Doc decidiu recorrer a truques. Ele, se aproximando, pergunta se ele realmente acha que esses são apenas truques. Um livro com marcadores aparece atrás do Running Man. Ele relata que seleciona o quinto marcador da Kia. Gil S, que aparece por trás, na forma de uma silhueta azul. Pop UPS informalou que o físico do Doc é semelhante para os personagens selecionados, que o nível do personagem é muito alto para replicar seu nível de habilidade, e que o ativado nível de habilidade será forçado a corresponder ao homem. Nível de habilidade, uma nova janela, notifica que o nível 10. Habilidade de eletrificação exclusiva foi ativada. Doc com o pé azul no chão pula. Relâmpago azul passa por Mobius, mas Doc o atinge com uma espada, fazendo com que o reencarnador perca parte de seu lado esquerdo. Seus olhos se arregalam. Ele olha para o Doc menor que está brilhando em azul. Ele vira a cabeça dizendo a Mobius para orar, que ele renascerá como humano novamente. Mas o Doc congela de repente. O reencarnador tossiu sangue. Líquido escarlate derrama de sua boca. E o homem não entende porque ele ainda está vivo. Depois de tal golpe, Doc olha. Percebendo que não importa o quão forte Mobius seja, mesmo ele não pode superar a força de Kyo. Neste momento, o homem se encolhe. Várias pétalas aparecem perto da perna do reencarnador, ele segurando seu lado danificado. Abaixa a cabeça e uma espécie de casulo se forma ao seu redor. Doc olha para isso pensando que probabilidade não deveria proibir o uso desse estigma. O Mobius, zangado, mal pronuncia palavras sobre usar suas memórias em um lugar tão comum. Doc percebe que este é o pagamento de uma lenda. Relógios. Doc. Quando o casulo ao redor do reencarnador começa a fechar, e adivinha que ele emprestou o poder de seu patrocinador. Constelação em troca de lendas acumuladas. O homem se move abruptamente enquanto Mobius o informa que eles se encontrarão novamente. E ele vai pagar por rejeitar seu presente. E ele rejeitou da maneira mais terrível. Doc pula no casulo. Aponta a espada para a lacuna, através do qual o reencarnador é visível. Aquele com o rosto ensanguentado sorri. Doc voa direto para o meio da cratera. Uma janela pop-up informa que Mobius usou o estigma não aquisitivo de 7º nível. Ele desaparece junto com um casulo, bem na frente do nariz do homem. Ele franze a testa. Não. Cobiça é um estigma que permite que você escape do perigo. Em troca de parte de suas memórias, Doc olha para cima gritando para Mobius parar. Uma nova janela notifica que a constelação Prisioneiro do Círculo Dourado não pode esconder a alegria de derrotar o reencarnador. O enfurecido. A conta do Doc
é reabastecida com 10.000 moedas. Os companheiros de Mobias ligam para ele gritando que ele perdeu. E observe um homem restaurando o seu tamanho. Não entendendo que tipo de encarnação ele é, Doc, que voltou completamente às dimensões de seu é cercado Corpo. por uma multidão que reconhece seu rosto. O homem silenciosamente se encolhe quando alguém chama-o de Rei Feio. Ele se afasta da multidão barulhenta. Ele se aproxima de John, que está segurando sua cabeça, perguntando como ele está e reclamando de músculos doloridos. Ele não responde à pergunta feita e pergunta o que aconteceu com Mobius e ouve que ele fugiu. June fica brava, chama Doc de nanico, jurando que sentia falta dele, ao qual o homem responde que ele deveria tentar repetir isso, quando pelo menos de alguma forma ele pode, porque nos momentos mais necessários ele não adianta. Os associados de Mobius saem, enquanto Junho continua a dizer que ele precisa encontrá-lo o mais rápido possível, porque seu objetivo não é completar o cenário. Ao qual o Doc responde que está ciente, e June pergunta com raiva que ele sabia e ainda permitiu que o reencarnador escapasse. Porque, se eles não o pararem, algo vai acontecer com a alma. Antes do final do 10º cenário, Doc está distraído da conversa. Pelo Windows, aparecendo, relatando que o demônio da constelação, como o Juiz de Fogo, está finalmente voltando a si. E quer explicar por que ele está aqui. O homem se lembra de Von e que Uriel é seu patrocinador. Constelação. E tenta entender por que ele veio aqui. Em vez de estar com ela, e a conexão com a garota foi interrompida. Os olhos de Doc se arregalam e ele começa a adivinhar. Uma janela que aparece na frente dele informa-o que o demônio da constelação, como o juiz de incêndio, precisa de sua ajuda. Doc caminhou até o G1, que estava ajoelhada no chão com a cabeça baixa. Cadáveres jazem ao redor. E a estrada estava coberta de vestígios de sangue. A menina levantou a cabeça quando ouviu a pergunta. Talvez ela saiba onde está o jovem Hee-won. Doc virou a cabeça para o personagem principal. E pensei que ela ainda estava inconsciente. E então pediu a June para cobri-lo. E ele olhou para o cara e perguntou. O edifício estava sob o céu noturno estrelado. O cara com a capa de chuva leve sentou no chão, de pernas cruzadas, e pensou que precisava se concentrar e entrar em um estado de sono. Doc fechou os olhos, se perguntando se depois de tantas vezes ele estava se acostumando com isso. O cara mergulhou em seu mundo interior. E seu fantasma voou para o céu. Porque ele precisava encontrar a voz que estava procurando por ele. Ele abriu os olhos. E pensei que ele tinha dito a ela para pensar nele. Se eles foram separados de repente, talvez algo realmente tenha acontecido. E então ele ouviu alguém chamando-o. O cara arregalou os olhos e começou a ouvir. Ele novamente ouviu claramente alguém dizer o nome dele. Doc viu um quarteirão inteiro da cidade, queimando com fogo brilhante.
e percebeu o que ele havia encontrado. Então, ativou o ponto de vista em terceira pessoa. Perto das havia carros capotados e queimados. Cadáveres em chamas jaziam no chão. O fantasma do cara ficou entre o fogo e olhou para frente, pensando que este era claramente o lugar. Doc olhou para o lado e pensei que era o Hellfire de Yan Hee-won. Isso é ótimo, significa que ela ainda está viva. No entanto, o cara se virou e se perguntou por que ele não viu tudo. Através dos olhos da garota, ele a notou. Ela estava parada por perto. Suas mãos e cabeça estavam abaixadas. Na testa havia um estigma na forma de uma flor de lótus. A menina abriu os olhos vermelhos, seu cabelo voando no ar. Doc cerrou os punhos e olhou para frente com raiva. E então pensei que o Nirvana já havia chegado até ela. Bem, sim, até o protagonista teve dificuldade com ele. Mas quem o chamou então? Uma voz masculina chamou o jovem. Ele ganhou uma chama brilhante de fogo, foi refletida no olho. Galinha olhou para frente em confusão. Ele ficou com os punhos cerrados, não muito longe de Von, que estava olhando para ele segurando uma espada na mão. Em fogo violento, houve uma forte explosão. Fumaça negra subiu da espada. Os andares superiores da casa foram destruídos. Pela explosão, Galinha cobriu o rosto com a mão, protegendo-se do calor da chama. Ele olhou para frente em confusão e gritou o nome da garota. E Doc ficou ao lado dele e percebeu que era ele quem o estava chamando. O fantasma do cara olhou pensativo para o lado. E percebi que, a julgar pela localização, ele não seria capaz de vir rapidamente em seu auxílio. E ainda assim, o ingenuamente filho simplesmente morreria da espada de Chan. Ele ganhou, que era obcecado por infectar pensamentos. A menina levantou a cabeça e abriu a boca. Ela olhou cuidadosamente para o lado, segurando uma espada em suas mãos. E Doc continuou pensando droga. O que fazer? O cara de capa de chuva leve abriu os olhos e boca larga de surpresa. O punho do protagonista o atingiu no estômago. June ficou cerrando a mão em punho, dizendo: por que ele pensou em dormir aqui? O cara estava deitado no chão, segurando o estômago e tossindo pesadamente. Ele pensou que tinha acabado de acordá-lo. Com um golpe nas entranhas, Doc regalou os olhos do pensamento que veio à sua mente. Pare de atacar, certo? Essa é a resposta. Eu realmente não quero recorrer a isso. Mas para salvar aqueles dois, o cara de capa de chuva leve olhou para o protagonista e pediu-lhe para bater nele novamente. Mas mais difícil, Junho, em surpresa, perguntou o que. Doc tricotou as sobrancelhas e, com um olhar sério, explicou que ele deveria acabar com ele. O personagem principal olhou para o cara incrédulo. Na cabeça do cara, uma imagem de um camarada sentado em uma mesa apareceu. Ele pensou que existem expressões que permanecem conosco pelo resto de nossas vidas. Até mesmo os gostos de Lian
Sun encontrou algo semelhante. Por exemplo, quando ele entrou na universidade, essas palavras foram mais frequentemente pronunciadas em palestras. Sobre as humanidades, Doc apresentou um professor, que olhou para os alunos e disse a eles, para tentar ser criativo para pensar fora da caixa. Essa é a única maneira que eles podem alcançar algo. O professor levantou a mão direita e os aconselhou a encontrar o que sua alma realmente está em. Ana encostou a cabeça no punho e pensou que sim. E como ele poderia fazer isso? Um homem em um uniforme militar e óculos. Sugeriu que o exército era o lugar certo para ele. Deixe-o tentar conseguir um contrato. E Doc pensou em como sua vida teria acabado se ele não tivesse ouvido seu comandante. O comandante militar aproximou-se do cara no exército e colocou a mão no cotovelo. Porque um homem que passou por momentos difíceis, integração na sociedade, encontrou o lugar certo no exército. E quando Henry se tornou um oficial contratado, o ex-comandante o parabenizou, dizendo o seguinte: se ele de repente não sabe o que fazer, deixe sempre seguir os regulamentos. Então, pelo menos a responsabilidade vai desaparecer dele. O tenente, mentalmente, dirigiu-se ao comandante com as palavras: o que ele deveria fazer agora? Não há regulamentos para tais situações. Vão segurando uma espada na mão. Lentamente começou a se aproximar dele através do fogo. E ele pensou que era mais fácil para ele aprender. O texto do elfo. Galinha cerrou os dentes e olhou para frente em confusão, perguntando se ele precisava brigar com ela, para ver se ele poderia lidar com isso. A menina olhou para cima, uma marca brilhando em sua testa. Ela passou por pessoas, em chamas, que estavam gritando e pedindo para serem salvos. O fantasma do cara olhou para o tenente, que pediu a Von para voltar a si. E mentalmente perguntou o que ele deveria fazer. Uma notificação apareceu que a constelação Senhor de Aço estava olhando para ele. Pen abaixou a cabeça, fechou os olhos e silenciosamente começou a implorar ao Doc para lhe dar uma resposta. Ele ouviu uma voz em sua cabeça chamando seu nome. O cara abriu os olhos de surpresa. Galinha levantou a cabeça, olhou para cima e pensou que essa voz parecia para ele. O cara, com olhos surpresos de novo, ouviu uma voz em sua cabeça, que perguntou se ele podia ouvir. O tenente começou a virar a cabeça e gritou: Doc, ya. Eles olharam para a garota, que agarrou a espada com as duas mãos. E Doc disse que, primeiro, eles precisam escapar daqui e bolar um plano. Von pulou de seu assento e correu para o ataque. Galinha virou bruscamente preparando-se para fugir. O tenente correu, virando-se. E o fantasma disse a ele que havia duas opções. Os olhos da garota se iluminaram. Ela levantou a espada. E Doc notou que o primeiro era matar Chan. Ele ganhou entre as explosões de conhecimento. Foram ouvidos e o fogo subiu acima dos telhados. E Doc se escondeu na esquina da casa. O tenente olhou para fora e disse que esta era uma escolha familiar. E o segundo era continuar a fugir.
e ouvi a resposta certa. O cara sorriu e disse isso então. De acordo com sua antiga tradição, ele escolheria a terceira opção. O fantasma virou a cabeça e olhou para ele. Galinha congelou quando ouviu seu nome. Ele olhou para frente pensativamente, e o Doc o informou que desta vez não havia terceira opção. O tenente se virou e olhou para o lado. Em casas confusas, carros e pessoas estavam queimando na rua. O fantasma colocou o punho na cabeça do cara. E pensei que é claro que havia uma terceira opção. Mas ele precisava esperar um momento certo. Houve 2 notificações de que o segundo nível, ponto de vista do leitor onisciente, foi ativado. A visão em primeira pessoa do outro personagem. A habilidade não foi concluída. Doc abaixou a cabeça e se perguntou, por que Chan? Ele ganhou e seu fogo infernal caiu na cabeça de seu oponente. Ele não conseguiu encontrar um oponente pior. A menina ficou envolta em chamas e gritou. Sua boca bem aberta, e o fantasma raciocinou. Embora todos tivessem dificuldade com ela, mesmo que a galinha não a tenha matado, ela seria destruída pela fúria de Mana. Doc notou que este era o maldito script do Nirvana. O tenente abaixou a cabeça e gritou. Por que sempre foi assim? Ele olhou para a garota enfurecida com uma espada nas mãos. E perguntou então. Ele está oferecendo a ele para matar Chan. Ele ganhou? Um olhou para o lado e começou a se levantar. E o Doc achou que o juiz de destruição foi extremamente forte. Enquanto ela era sua aliada. Ele não entendeu isso. Mas agora, tudo é óbvio. A menina acenou com a espada na frente dela. E chamas poderosas voaram para frente. E o fantasma lembrou que, mesmo sem usar a hora do julgamento, ela ainda tem a capacidade de matar espíritos. E também é capaz de usar a habilidade de Uriel. Fogo do inferno, sem problemas. Ela é a mais forte de seus camaradas. O fogo atingiu rapidamente o local onde a galinha estava escondida. O tenente e o fantasma fugiu do calor das chamas. Que os ultrapassou, o cara parou abruptamente, espalhando os braços para os lados. Ele com confiança colocou o pé no chão. E Doc pediu-lhe para parar. Galinha caminhou até o fogo, estendeu os braços para frente e gritou que não aceitaria tais opções. Ele olhou para frente com confiança. Eletricidade começou a emanar de suas mãos. O tenente criou um escudo invisível que parou o fogo à garota. Continuou a caminhar com confiança em sua direção. E Henry pediu-lhe para voltar a si. O fantasma disse a ele que se ele fugisse, então pelo menos um deles sobreviveria. E o cara gritou em resposta que ele não queria isso. O tenente abriu a boca com dor. Suas palmas ficaram vermelhas e Doc, nas costas, pediu-lhe para correr. Porque ninguém o acusaria de nada. E ouviu em resposta que ele não queria. Então ele novamente o lembrou. Ele não queria viver de acordo com sua carta. Então ele deve
obedecê-lo. As mãos do cara começaram a derreter e pingar no chão. Mas ele ainda gritou que esta não era a carta que ele queria. Galinha fechou os olhos de dor e declarou em voz alta que não poderia simplesmente desistir. Mesmo que acabasse mal, mesmo que ele morresse. Von abriu a boca e olhou para frente. O tenente cerrou os dentes de dor. Seu corpo tremendo. Doc olhou para ele com um leve sorriso e notou que... Bom, ele foi ótimo. O fantasma passou voando por seu camarada, que estava ajoelhado, sem as mãos, e disse que esta era a terceira opção. Galinha olhou para frente em confusão. Mas Doc sabia que se ele tivesse dito a ele, a terceira opção teria sido impossível. Ele teve que tomar a decisão sozinho. Fantasma olhou para o cara e disse que ele mesmo encontrou esta opção sem quaisquer regulamentos. Embora ele não saiba se vai dar certo. O tenente olhou para frente, e Doc pensou que ele tinha decidido recorrer a ele. Qualquer maneira, os olhos do cara refletiam a imagem da garota. E o fantasma notou que, quando a viu, algo brilhou nos gases de Lee Hyan-sun. Ele percebeu que este era um fraco, mas sentindo-se definhando. Galinha viu como a mesma linda garota, sorrindo, com uma garrafa na mão. E agora os olhos de Von estão cheios de raiva. O estigma brilha em sua testa. Doc olhou tristemente para o cara, que agradeceu por tudo. Fantasma fechou os olhos. Ele olhou para cima com confiança e pediu ao tenente para deixar o agradecimento para mais tarde, porque eles tinham apenas começado. Doc olhou para a estrela brilhante no céu e mentalmente chamado de Senhor do Aço, a constelação mais persistente da corrente estelar. Uma notificação apareceu que a constelação Senhor do Aço estava ouvindo ele. O cara perguntou se era hora de ouvir as orações. Ele olhou para o tenente, cujas mãos continuaram a derreter, e pediu para dar uma chance à sua encarnação. Uma mensagem apareceu que a constelação Senhor de Aço estava pensando. Uma estrela brilhou intensamente no céu. E o fantasma continuou a dizer que sabia que até ele tinha medo de interferir em questões de probabilidade, mas por quanto tempo ele continuaria a se preocupar? Sobre nebulosas próximas, Doc deu um passo à frente. Estendeu os braços para os lados e declarou em voz alta: ou ele vai sentar lá até o triste fim desse cenário. 2 avisos apareceram que a constelação Senhor de Aço reconhece a coragem da encarnação de Lee Hyan. Filho, a constelação Senhor do Aço diz que, apesar disso, a hora ainda não chegou. Uma mensagem apareceu que a constelação Senhor do Aço acredita que a encarnação de Lee, filho de Hyan, não está pronto para suportar o fardo de sua própria lenda. Os olhos do tenente ficaram brancos e seus braços derreteram quase até os ombros. Doc olhou para cima com confiança e declarou que o ajudaria com esse fardo. Uma janela apareceu na qual estava escrito que a constelação Senhor de Aço estava olhando para ele com cuidado.
uma estrela estava brilhando intensamente no céu. Uma notificação apareceu que a constelação Senhor de Aço estava balançando a cabeça. Doc removeu o pé e olhou para a bola brilhante e disse: